Melhor noite, meus amados, vocês que são abençoados de Deus. Então vamos mais uma noite para mais uma ministração, né? Uma ministração que vai nos fortalecer, nos libertar das unhas dos lobos, né? E nos deixar livre, como Deus nos criou, livre. Amém, meus amados? Então vou pedir para você compartilhar esse vídeo nas suas redes sociais, se inscrever lá no meu canal ED Nova Aliança no YouTube e dar um like naquele canal, para que ele venha crescer e chegar ao conhecimento de outras pessoas necessitadas de ouvir uma palavra fiel e verdadeira, como essa que vai ser ministrada agora para todos nós, inclusive eu. Então sejam todos bem-vindos, você no YouTube e você também no Facebook, estamos juntos e misturados nessa noite. Vou pedir para você abrir a sua mente e a sua Bíblia, para nós iniciar a nossa ministração. O tema da nossa ministração é o paganismo evangélico como culto a Deus. Eu vou repetir. O paganismo evangélico como culto a Deus. Então, para se aprofundar nessa ministração, vou pedir para você abrir a sua Bíblia lá em Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos ler do 18 ao 23. Versículo 18. Alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com ele, havendo quem perguntasse: que queres dizer este tagarela? Então, esses picueiros contendiam com Paulo, né? Paulo, um judeu que deixou a sua naturalidade, né, como judeu, o seu signismo, o seu signismo do judaísmo, né, seguia, para seguir a graça de Cristo. Então, até então era um homem amigos dos judeus, da religião, e de repente esse homem se torna inimigo desse povo, por pregar a verdade, né? E por isso que está aqui. Por isso, o versículo 18, alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendia com Paulo, havendo alguém que perguntasse: que quer dizer este tagarela aí? E outros respondiam, e outros parece pregador de estranhos deuses. Então, o Evangelho de Cristo, quando nós pregamos o Evangelho de Cristo, um Evangelho puro, né? Um Evangelho puro, sem mistura. Então, os evangélicos ficam dizendo: o que quer dizer? Está pregando um Evangelho novo. Não, nós não estamos pregando nada novo. Nós estamos pregando o que está aqui escrito. O Evangelho novo se prega dentro dessas igrejas por aí. Campanha, tem na Bíblia? Não tem, então é um Evangelho novo. Fogueira Santa, tem na Bíblia? Não tem, então é um Evangelho novo. Então você vê, meus amigos, quando o Evangelho de Cristo, o legítimo Evangelho de Cristo, chega até os ouvidos, ao conhecimento de algumas pessoas, não todas, mas de algumas pessoas, ele diz: o que é que está dizendo? Está pregando essa galera aí? Está pregando um Evangelho novo? Não, eu não vou para o Evangelho novo, eu quero ficar com o Evangelho antigo, o Antigo Testamento. Estranhos deuses
pois pregava a Jesus e a sua ressurreição. Me faz lembrar até o evangelho que se prega por aí, me faz lembrar, né, é um evangelho híbrido. O evangelho que se prega nessas igrejas por aí, em todas elas, se você quer a igreja evangélica, todas elas pregam um evangelho híbrido. E não hoje, no outro dia atrás, eu fui ver o que é a palavra híbrido. A palavra híbrido é a junção de um acasalamento, né, de dois animais diferentes. Por exemplo, o jumento e a égua. Vai nascer o quê? Um burro. E assim vice-versa. Por isso que o evangelho que se prega por aí, o evangelho híbrido, vai nascer o quê desse evangelho? Vai nascer pessoas entendidas do evangelho de Cristo? Não, porque estamos pregando por aí evangelho híbrido. Então se faz necessário que se pregue um evangelho limpo e verdadeiro, o evangelho de Cristo. No versículo 19, nós por estranho Deus, pois prega a Jesus e a ressurreição. 19, então tomando consigo, o levaram ao Areópago. Então pegaram Paulo e levaram ao Areópago. Ia ser lá, e eles ia dar, como é que se diz a palavra? Ele ia ter que provar que tipo de evangelho que ele estava pregando, né? Ao Areópago, dizendo: poderemos saber, esse Areópago era lá no templo, né? Levaram ele para o meio dos sacerdotes e os anciões, né? Dizendo: poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? 20. Posto que nos traz aos ouvidos coisas estranhas. É incrível como isso se passou, aconteceu há quase 2000 anos, e hoje nós vemos isso acontecer que não era para acontecer, porque naquela época, é importante que nós entendemos, naquela época se podia entender porque era o início da pregação do Evangelho de Cristo. Mas hoje, meus amados, há 2000 anos que esse Evangelho está aqui, e quando se prega um Evangelho desse limpo, o sistema religioso diz: não, isso aí é um Evangelho novo, nós nunca ouvimos falar disso aí. Ninguém nunca pregou isso para nós. Nós não podemos crer nesse evangelho que esse homem está pregando, porque o nosso pastor nunca pregou sobre isso para nós. Nós só cremos no evangelho pregado pelo nosso pastor. É isso que acontece. Mas o evangelho está aqui para todos ler. O evangelho não está aqui só para o pastor. O evangelho está aqui para todos ler e chegar ao conhecimento de Cristo, né? Aos ouvidos, coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. 21. Pois todos os de Atenas, da onde era a deusa, de Antena, a deusa Diana, né? Eles adoravam a deusa a Diana. Então, pois todos de Atenas, os estrangeiros residentes,
de outra coisa não cuidava, senão a dizer, o que ouvi, não a dizer, ouvi as últimas novidades. 22. Então Paulo, levantando-se no meio do aerópago, pode parar vocês aí. Eu prego o evangelho de Cristo a mim me confiado. Levantando-se no meio do aerópago, disse, senhores atenienses, e eu posso atualizar essa palavra aqui, né? Já que se passou 2000 anos e eu não estou lá em Atenas, então eu posso dizer, senhores brasileiros, vocês, senhores brasileiros, cadê? 22, senhores brasileiros, em tudo vejo acentuadamente religiosos, ou até mudando um pouco, em senhores do sistema evangélico, em tudo vejo vocês, né, acentuadamente religiosos, porque tudo que se tem na religião, o bandista, kardecista, tem também eles lá, os umbandistas, eles pregam um evangelho melhor do que os pastores, né? Porque os pastores, eles pregam o sacrifício, mas o sacrifício deles é só dinheiro. E os umbandistas, eles pregam o sacrifício de animais como Moisés pregava. Moisés pregava o sacrifício de animais, os umbandistas e outros kardecistas também faz sacrifício de animais. E os evangélicos, para não fazer sacrifício de animais, mas faz a igreja sacrificar para eles, né? Que não é para Deus. Deus não recebe sacrifício de mão de ninguém. Deus não recebe sacrifício. Então, uma vez que eu estou fazendo um sacrifício em nome de Deus, esse Deus quem é? Aquele homem que está lá em cima do local chamado altar, que não é altar, é o que? Um picadeiro. Porque na igreja de Cristo, o nosso altar é a nossa mente, é Cristo que ministra para nós, na nossa mente. Então, na igreja, a igreja em Cristo, ela não tem altar, porque Cristo ministra diretamente na nossa mente. E no versículo 23, vamos ler até o 23, porque passando, observando os objetos de vosso culto, objeto do vosso culto, véu, da lei de Moisés, está lá estampado em toda a igreja por aí. Castiçal, está lá em cima do chamado altar, o castiçal da lei de Moisés, da religião, né, que Moisés era religioso, da religião de Moisés. A mesa de propiciação, é isso que chama, está lá, em cima do altar. O pão que se fazia na Páscoa, os sacerdotes levantavam na Páscoa, está lá, dentro das igrejas dos crentes. O vinho, que eu não se sabe afirmar se é vinho ou é que suco, ou é suco, que os sacerdotes apresentavam na Páscoa, que a Páscoa era uma festa pagã. Páscoa não é uma festa cristã, Páscoa é uma festa pagã, que está sendo comemorada dentro das chamadas igrejas evangélicas. A Páscoa, eles fazem de tudo para não dizer que é a Páscoa. Uns chamam Santa Ceia, né?
Mas quando chega o tempo da Páscoa também, na maioria, não em todas, agora nesse quesito que eu vou falar, não é nem todas, mas quando chega o tempo da Páscoa, o dia da Páscoa, ele sai com o raminho, né, do mesmo jeito da lei lá. Então, meus amados, é o que Paulo passou e viu, né? Vela em cima do altar, que nessas igrejas aí eles dão de tudo, né? Faz o membro comprar. Eles só não passam a vela vermelha nem preta, porque aí chamou muita atenção. Mas do resto. Então, nessas igrejas por aí, é copo d'água, nem como esse, né? Beba água depois da oração. Do jeito que Jesus ensinou. Depois da oração, bebe copo d'água. Jesus mandou alguém beber copo d'água depois da oração? É lógico que não. Aí chega o dia da Páscoa, que ele celebra todo mês, né? Hoje, por exemplo, foi o dia de celebração da Páscoa em todo o sistema evangélico. Jesus, a Páscoa, a última Páscoa que Jesus apresentou, né? Celebrou, foi com os 12 discípulos, não foi com a congregação, não foi no meio da congregação, foi no meio dos 12 discípulos só. E no meio, na celebração dessa Páscoa, estavam ali os 12 discípulos assentados e receberam os elementos da Páscoa, né? Que era pão, eu creio que era vinho, e outras coisas, cordeiro também tinha, ervas amargas, tudo tinha na Páscoa. Na Páscoa do sistema evangélico, tem só o quiçuque e o pão, né? É uma Páscoa muito mal interpretada da que se fazia no sistema religioso, no tempo de Moisés. Mas eles não acham isso eles querem o sistema evangélico, o sistema religioso, eles sempre procuram um jeito de implementar mais ainda, para trazer aparência de grande santidade naqueles elementos, naquela celebração que eles celebram, a Páscoa como foi celebrada hoje dia 4, né? Hoje é 4, dia 4 de maio de 2025, toda a igreja celebrar a Páscoa hoje, que eles chamam Santa Ceia, porque se eles dizem que Jesus celebrou, então é Páscoa, porque Jesus celebrou Páscoa. Jesus não celebrou Santa Ceia, celebrou Páscoa. E eles, para dar um ênfase mais grande, para aquele ar de piedade, de santidade, sabe o que eles fazem ainda? Ainda dobram os joelhos ali, levantando o pão e o suco na mão, e fica ali, ou chama lava-chuva lá na santa, lava-suga na bacia, se ele canta lá na lama, e o pão e o suco na mão. Jesus mandou algum daqueles discípulos que estavam lá na celebração da última Páscoa, Jesus mandou alguém ficar de joelho? Não ficou, não mandou. E como é que os crentes fazem isso? Não é? Manda até ficar de joelho. Uns nem precisa mandar, porque isso começa no pastoral, que é se o pastor faz. Era assim que eu fazia quando eu era um religioso. Se o pastor está fazendo, eu vou fazer também. Se o pastor está fazendo, porque está fazendo certo, eu vou fazer também. E quando pensa que não é a igreja toda de joelho, põe o quiçuco na mão. Mas quando Jesus celebrou a última Páscoa, ele não mandou ninguém ficar de joelho. Ele deu pão, deu quiçuco. Com certeza deu o carneiro, carne do carneiro, para todos comerem. Ali sentados, na mesa, entre si, entre os 12, não era no meio da congregação, porque se faz Santa Ceia hoje, eles fazem o quê? No meio da congregação. E tem mais, eles pioram mais a coisa ainda, e do pão da servida na Páscoa, era
era proibido aquele pão sair fora da porta do portal. Ou seja, era para ser comido ali naquele local. Não podia sair fora, não podia deixar para outro dia. O sistema religioso pega esses elementos e leva para o hospital. Leva para aquele que está em casa, que não pôde ir por causa de uma doença, ou não pode andar. Vão levar nas casas, vão levar nos hospitais, vão levar nos presídios. Mas lá está dizendo, não pode sair daqui de dentro. É para ser consumido aqui. Você vê como é grande as blasfêmias que se faz dentro do sistema religioso. Hoje, com a minha consciência limpa, eu consigo ver o quanto eu blasfemava dessas coisas aí, né? Que eu fiz isso aí, porque eu não tinha conhecimento. Mas por que eu não tinha conhecimento? Porque não estava aqui no Evangelho? Estava. Eu que nunca li. Eu que nunca procurei a ler, né? Eu queria ouvir só que o pastor falava, mandava ler. O 23, né? Nós lemos até o 23. Porque passando e observando os objetos do vosso culto, encontrei também um altar no qual estava escrito: Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor, mas o Senhor é Deus, é Yahweh, é o Senhor. Pelo menos da igreja que somos nós somos a igreja, pelo menos da igreja cristã. Para quem é cristão de fato e de verdade, quem é o Senhor? É Yahweh, o Criador de todas as coisas. Jesus nasceu de uma mulher, não criou nada. Jesus não criou nada. Ele não veio a esse mundo com este objetivo de criar alguma coisa. Jesus ele veio a esse mundo com o objetivo de cumprir tudo aquilo que estava na lei de Moisés. Foi isso que Jesus veio fazer nesse mundo. Jesus não veio criar nada. Aqui. Estava escrito: ao Deus desconhecido. O Deus desconhecido. Então se diz que Jesus de Nazaré é o Deus, então é um Deus desconhecido. Porque eu desconheço esse Jesus como Deus. Eu desconheço. Ele era o filho, estava como filho. Com filho até eu entendo, mas como Deus eu desconheço. Pois este que adorais, o Jesus que é adorado dentro do sistema religioso, pois esse que adorais sem conhecer. Então o povo vão numa chamada igreja adorar a Deus que eles não conhecem. Eles conhecem Jesus de Nazaré, não conhecem Deus. Eles vão lá para adorar a Deus. Como eles não conhecem Deus, eles adoram Jesus de Nazaré como Deus. Adorar sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. Precisamente aquele que eu vos anuncio, o Deus Criador de todas as coisas. Amém? Abra sua Bíblia lá em Isaías. Isaías no capítulo 29. Capítulo 29, do 13 ao 16. Versículo 13. O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim. Aqui o profeta, Deus falando pela boca do profeta, ele está falando a escola de samba vai, ou ele está falando da igreja, do povo que era dele? Do povo que era dele. E é o mesmo que nós vemos hoje, por incrível, por coincidência, que se possa se achar, é o que acontece dentro das chamadas igrejas hoje.
O Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca, e você vê que isso aqui, isso rodou Isaías centenas e centenas de anos antes de Yahshua, antes de Jesus, e o profeta, Deus falando pela boca do profeta, e o Yahshua repetiu esta profecia no tempo dele. Esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios, né? Me honra, mas o seu coração está longe de mim. Como é possível isso acontecer? Como, meus amados, é possível isso acontecer? A pessoa que está adorando a Deus, Senhor, Senhor, te amo, aleluia, aleluia, e o coração longe de Deus. Mas aí você começa a fazer uma análise sintática do que você está lendo, você logo detecta que esse coração não é aquele coração que faz puf, 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 puf. É o que? Sabedoria, entendimento. É o entendimento, é o que Deus está dizendo. Ó, vocês me honram, vocês me adoram com a boca, com os lábios, mas o entendimento de vocês está longe de mim. Vocês estão longe de conhecer quem verdadeiramente eu sou. Vocês não têm conhecido eu. Vocês têm conhecido aí um Deus desconhecido, que eu nunca falei que ele era Deus. Ele era filho, filho é filho, Deus é Deus. Com seus lábios honra, mas o coração está longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, doutrinas de homem. Não corta o cabelo, senão você vai para o inferno. Olha o temor do sistema religioso. Não corta o cabelo, senão você vai para o inferno. Não use calça, não use batom, não use bermuda, não use camiseta regata, não coma carne de porco, não vá à praia. Se vocês fazem isso aí, vocês vão para o inferno. É o temor que o sistema religioso tem de Deus, porque eles não conhecem Deus. Por isso que eles têm esse temor de Deus. Porque os pastores falam isso e eles acreditam. Em mandamentos de homem, que maquinamente, eu vou traduzir para ver se alguém entende melhor, porque numa escola de teologia, maquinamente aprendeu, numa escola de teologia aprendeu. Tem até um menino aí nessa rede da internet, dizendo que ele não estudou com um homem, ele estudou na escola, ou seja, o que ele entendeu, o que ele aprendeu na escola, maquinamente ele aprendeu na escola. Diz até que ele está preso, nem sei se isso é verdade. Mas, se ele estiver preso, ele está no lugar certo. Porque é um enganador, aonde todos esses outros por aí deviam estar presos. Porque engana a igreja, rouba a igreja. Segundo, eu não posso afirmar que eu não conheço ele, nunca fui na casa dele. Ele está riquíssimo, esse moleque. Com o quê? Com o dinheiro dos outros, cobrando para ir pregar, cobrando para cantar. Então, eles vão se enriquecendo com o dinheiro da igreja. Ainda diz que são ungidos de Deus, vocês são ungidos de Deus. Então, eu não sei se é verdade, mas se ele está preso, ele está exatamente no lugar dele. É um enganador, merece estar preso, como todos os outros mereciam estar presos, junto com ele, na mesma cela. Homens que maquinamente aprendeu, 14, continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Eu vou continuar, estou aí, eles não me conhecem, não me obedecem,
mas eu vou continuar fazendo obras maravilhosas no meio deles. Quem sabe um dia ele se acorda, né? É que a gente espera que os crentes do sistema religioso se acordem e voltem a adorar realmente a Deus, o Deus que criou os céus e a terra. No meio deste povo, sim, obras maravilosas, e um protento maravilhoso e um protento, de maneira que a sabedoria dos seus lábios perecerá, e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Amém, meus amados? Então, a igreja, sem conhecer quem é Deus, sem ter sabedoria nenhuma de Deus, entendimento nenhum de Deus, é roubada por esses cães, ainda, eita, homem de Deus, cheio do Espírito Santo, roubando a igreja, e a igreja, por falta de entendimento, de conhecimento, ainda diz, é o nome de Deus. 15, vamos ler até o 16. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor, e as suas próprias obras fazem às escuras. Suas próprias obras faz às escuras. Eu vou traduzir. Rouba a igreja, com dinheiro compra a fazenda. Quando alguém fala, os membros não falam, mas quando eles ouvem falar, alguém, um jornalista, esse tipo aí, diz, fulano, o profeta lá, o apóstolo, comprou a fazenda, disse, não tá, não, a fazenda não é minha, vem lá se tá no meu nome. Pôs no nome de laranja, com certeza. No nome de laranja, com certeza. As suas próprias obras fazem às escuras e dizem, quem vos vê? Quem nos vê? Quem nos conhece? Quem vai saber o que eles têm? É tanta coisa que eles têm que ninguém nem sabe. Né? Quando eu frequentava essas religiões, todo culto que eu ia, o pastor contava aquela choradeira, que tinha que pagar a conta de luz, pagar a conta de água, não tinha dinheiro, a igreja ia fechar, comovendo o coração dos coitados. E a gente às vezes se comovia, dava uma oferta melhor, né? Às vezes dava até dízimo dobrado, com essas comovências na nossa mente, né? Lavando nossos cérebros. E é isso que nós vemos hoje. 16. Que perversidade vossa! Que perversidade vossa, seus pastores, seus bispos, seus apóstolos, seus profetas. Tudo mentira, porque a igreja de Cristo não tem esses títulos aí. A igreja de Cristo não tem título, não tem esses títulos aí. A vossa, como se o oleiro fosse igual o barro, e a obra dissesse ao seu artifício, ele não me fez, e a coisa feita dissesse do seu oleiro, ele nada sabe. Infelizmente é o retrato que a gente vê hoje, com os olhos iluminados, com a mente iluminada, é o que a gente vê dentro dessas chamadas igrejas. Colossenses, no capítulo 2, versículo 14 ao 17, versículo 14, tendo cancelado, o povo parece não ler isso, meus amados, tendo cancelado o escrito de dívida, ele cancelou. A igreja ainda não, nós temos que pagar os nossos pecados, nós temos que pagar o dízimo,
Aqui ele está dizendo que cancelou. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que nos constava de ordenança. Dízimo era uma ordenança? Era. Páscoa era uma ordenança? Era. Ele cancelou ou não cancelou? Cancelou. Mas a igreja não entende, não sei como que eles não entendem, porque está bem claro aqui que cancelou. O qual nos era prejudicial, removeu, né? Removeu inteiramente. Se removeu inteiramente, não ficou dízimo, não ficou jejum, não ficou Páscoa, não ficou Santa Ceia, que não existe isso. Não ficou buscar Deus no mundo, não ficou batismo, não ficou nada. Ele removeu tudo. Removeu inteiramente, encravando-o na cruz. 15. E despojando os principados, os que mandavam eles fazerem jejum. Esses principados não é Satanás, é a pessoa que manda, a pessoa que tem um poder de mandar. Então os principados são eles. Quem eram esses aqui nessa época lá? Eram os sacerdotes e os imperadores, anciões, toda essa cúpula aí. E hoje? É os pastores, os bispos, os apóstolos de hoje que não existe. São todos mentirosos, caras de pau. Principado e protestade, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. E no versículo 16, ninguém, pois, vos julgue por causa de comida, ou seja, de Páscoa, de Santa Ceia, e bebida, ou dia de festa, que no sistema religioso faz todo mês, ou lua nova, né? Ou sábados. Então, por que eu estou lendo isso aqui? Por que eles não creem nisso que está escrito no Evangelho de Cristo? Porque o homem, o pastor fala para não acreditar. No sábado, 17, porque tudo isto tem sido sombra. Preste atenção, meus amados. Tudo isto tem sido sombra. No dia da Páscoa que ele celebrou, na última Páscoa que ele celebrou, ele levantou o pão e o suco, o vinho. Levantou o pão, dizendo que era o corpo. Mas ali o corpo não tinha sido oferecido ainda. Então o próprio Jesus de Nazaré, ele estava numa sombra do que ia acontecer em breve. Seria a última Páscoa que ele estava oferecendo, ele estava apresentando. E em breve o corpo ia ser apresentado, o corpo ia ser entregue e o sangue ia ser entregue e ia lavar eles. Como nada disso tinha sido acontecido, ele celebrou essa Páscoa na sombra das coisas de Moisés, do costume de Moisés ainda. E a igreja parou nessas sombras de Moisés. Até hoje, a igreja está parada nas sombras. Até eles falam até uns versículos bíblicos, né? Davi, que Davi falou que Davi está escrito que Davi andava na sombra do onipotente. Davi andava na sombra. Mas a igreja, ela não anda em sombra do onipotente. A igreja, ela anda na luz do onipotente. Quem anda em sombra não é cristão, não está em Cristo. Se você anda na sombra do onipotente, você não está em Cristo. Porque Davi não estava em Cristo. Davi não estava em Cristo. Davi não era um cristão. Então, se você diz que é um cristão, então você não pode andar em sombras. Tem sido sombra das coisas que havia de vir. Então, ele levantou o que suco, o vinho, numa sombra do sangue que ia ser oferecido.
Ele levantou o pão numa sombra do corpo que ia ser oferecido. Mas o sangue foi derramado, o corpo foi entregue. Então acabou a sombra. Mas a igreja parou nessas sombras aí e não conhece mais nada à frente dessa sombra. A igreja não conhece mais nada. Havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Amém? Efésio, volta um pouquinho, Efésio, no capítulo 2, versículo 11 ao 13. Versículo 11. Portanto, lembrai-vos de que outra hora vós gentios na carne. Paulo, ele faz questão de dizer na carne, porque hoje nós não somos gentios na carne, eles eram gentios na carne. Hoje nós somos espirituais, nós somos cristãos espirituais, chamados incircuncisão, o judeu chamava eles assim, por aqueles que se intitulava circunciso na carne, não era no espírito. Então não havia ninguém cristão até no entanto, né? O corpo não tinha sido oferecido, o sangue não tinha sido lavado ainda. Então ninguém era cristão, era na carne. Mas hoje nós não somos cristãos na carne, nós somos cristãos no espírito. Na carne nós continuamos sendo gentil, assim como os judeus continuam sendo judeus na carne, mas no espírito todos nós somos cristãos. Amém? Por mãos humanas, versículo 12, naquele tempo, antes da cruz, naquele tempo estavas sem Cristo, estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Versículo 13, mas agora, depois da cruz, que os crentes não passaram da cruz, mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estava longe, foste aproximado pelo sangue, aproximado, não fomos lavados, nós gentios, nós fomos aproximados, próximo ali, no efeito bilateral ali, paralelo, bilateral, nós não fomos lavados com sangue, pelo sangue de Cristo, amém? Porque Cristo é a nossa paz. Tem uns crentes aí que vivem num conflito que só Deus na causa deles. Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um só. Agora não existe mais judeus, não existe mais gentios no Espírito. Nós continuamos sendo gentios, os judeus continuam sendo judeus na carne, mas espiritualmente todos nós somos iguais, somos um só diante de Deus. Abra a Bíblia em Hebreus, vou dar uma acelerada. Hebreus no capítulo 10, versículo do 1 ao 10. Hebreus capítulo 10, vamos ler do 1 até o 10. Ora, visto que a lei tem sombra, os crentes vivem nessa sombra ainda, a lei tem sombra, isso aqui foi escrito em 68, então naquela época a lei ainda fazia sombra. O próprio Paulo andou nessas sombras. Visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não tinha vindo ainda, dos bens vindouros, né? A volta de Jesus que aconteceu no ano 70, né? Não a imagem, né? Não a imagem real das coisas, não a imagem real das coisas, imagem real, quando se fala imagem real, está incluído
os utensílios sagrados do templo, e não só os utensílios sagrados do templo, mas Jesus de Nazaré está incluído, porque ele era o quê? Uma imagem real. Ele era uma imagem. Deus, olhos humanos não podem ver Deus. Não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com o mesmo sacrifício que ano após ano, perpetualmente eles oferecem. 2, de outra sorte, não teria cessado de ser oferecido, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificado, uma vez por todas, não mais teria consciência de pecado. Então, se a igreja que se chama de Cristo, se ela tivesse na consciência deles, tivesse consciências que eles foram purificados bilateralmente com sangue, os judeus foram com sangue, nós fomos com a palavra. Então, se o sistema religioso tem na mente que eles foram purificados, eles não ofereciam mais sacrifício, eles não davam dízimo, não faziam santa ceia, não faziam nada, porque na consciência deles, ia dizer, a consciência diz, você foi purificado, você não precisa fazer mais isso aí. Mas como eles na consciência deles não tem nada disso na consciência, então eles ficam tentando fazer fisicamente ainda hoje. A consciência de pecados. 3, entretanto, nesses sacrifícios, faz-se recordação. Quando você, na sua consciência, não diz a você que você não pode, não precisa fazer mais sacrifício, aí a consciência que não tem isso escrito, o que é que ela diz? A consciência é velha, antes da cruz, diz, não, nós temos que fazer sacrifício sim. Entretanto, nesse sacrifício faz recordação, eles se lembram que tem que fazer. Recordação de pecados todos os anos. 4, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Por isso, ao entrar no mundo, quando Yahshua veio no mundo, disse, sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Meus amados, o povo parece não entender. Antes um corpo me formaste. Ou seja, esse corpo ele não desceu do céu, foi formado aqui. Um corpo me formaste, né? O espírito desceu, e acha como o espírito desceu, e o corpo foi formado nessa terra. Me formaste. 6, não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. 7, então eu disse, Yahshua disse, né? Então eu disse, eis-me aqui, estou, no rolo do livro está escrito, na Torá, no Velho Testamento de Moisés, na Torá está escrito ao meu respeito, que quando eu viesse, eu ia dar fim no pecado em tudo, tudo que era mandamento, ordenança, eu ia dar fim, eu ia santificar eles, eu ia pagar pelos pecados deles. Está escrito no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8, depois de dizer, como acima, sacrifício, oferta não quiseste, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isto te deleitaste, coisas que se oferecem segundo a lei. Segundo a lei, não é espiritualmente, segundo a lei. 9, então acrescentou, Yahshua acrescentou, né? Eis aqui estou,
para fazer, ó Deus, a tua vontade. Eu estou aqui para fazer a tua vontade. Remove o primeiro, o Antigo Testamento, o pacto feito com Moisés. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Então, se eu vivo em mandamentos da antiga aliança de Moisés, eu não estou no segundo. O segundo não foi estabelecido na minha vida. Eu não vou usufruir das benevolências do segundo pacto, porque ele não está, eu não estou nele, eu estou em Moisés, que não foi removido. O primeiro não foi removido de mim. O primeiro era só ordenança, era maldição. Então, se eu estou no primeiro, eu não vou usufruir dos bens do segundo pacto, porque eu estou lá no primeiro ainda, eu não fui removido de lá, porque foi Deus que nos removeu de lá e trouxe para o segundo. Estabeleceu o segundo, 10, vamos ler até o 10. 10, nessa vontade é que temos sido santificados, mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo. Do corpo, eu vou traduzir, do corpo de Yahshua. No corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Então hoje, nós estamos todos santificados, perdoados, sem dívidas, sem nada. Por que vamos fazer coisa do Antigo Testamento? 1 Coríntios 1 Coríntios, no capítulo 2, versículo 4 e 5. Versículo 4. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse, em sabedoria humana, sabedoria aprendida nessas escolas de teologia, Eu vou trocando para você entender melhor. Em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Então você vê que essas pessoas que aparecem aí nessas redes sociais, todo cheio de sabedoria, eu fiz teologia, eu falo em línguas, tudo foi aprendido numa escola de teologia. Amém? Volta lá em Efésios, no capítulo 4, do versículo 14 e 15. Versículo 14. Para que não mais sejamos como os meninos, porque Paulo, a palavra menino, um menino não entende nada. Não sejamos como menino, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha. Isso é artimanha. Artimanha dos homens, pela astúcia com que induz ao erro. Induz ao erro. Não é que a pessoa faz por fé. Não existe fé em guardar sábado. Não existe fé em não comer carne de porco. Não existe fé em fogueira santa. Não existe fé em campanha. Existe indução. Essas pessoas são induzidas a fazer essas coisas. Amém? 14, 15, versículo 15. Mas, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça. Cristo é o cabeça. Então, o cabeça da igreja em Cristo, quem é o cabeça? Cristo.
não é pastor, não é sacerdote, não é apóstolo, não é profeta, não é ninguém, é Cristo. Livro de João no capítulo 5, tem mais 3 passagens aqui rápida. João no capítulo 5, capítulo 5, no versículo do 1 ao 10 também nós vamos ler. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, festa pagã dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, né? Betesda, um tanque. Aqui tá claro que era o que? Um costume judeu. Não tinha nada a ver com Deus, era costume deles. O qual, tendo 5 pavilhões, 3 nestes jazia uma multidão. Olha o que o costume faz, né? Uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. 4, esperando que se movesse as águas. Tudo isso era um costume judaico, né? Movesse as águas quando o anjo descia em certo tempo, agitando-se o primeiro, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada, a água sarava de qualquer doença. Isso era uma mente doente que eles tinham. Você vê esse talento, você vê que não tem nada de Deus aqui. Aqui tem um costume que afetava a mente das pessoas, que achava que se elas tocassem nessas águas, elas ficavam curadas. Que o mal não estava em lugar nenhum, estava na mente. E isso às vezes podia até acontecer. Doenças que tivesse. 5, estava ali um homem enfermo, e havia 38 anos esse homem estava ali. Você vê que o costume, o que é que faz? Um homem, 38 anos, estava ali. E quantos pais de família, mães de família, não estão há 30, 40 anos dentro de uma religião dessas aí, esperando, fazendo campanha para seu filho sair da droga, fazendo campanha para ser curada de um câncer, e nunca isso acontece. Porque é um costume, são doutrinas de homens, armadilha que os homens fazem para que o povo caia, creia nessas coisas aí. E era o que estava acontecendo com esse enfermo aí, há 38 anos. Havia 38 anos, 6, Jesus vendo deitado, o homem estava ali, meus amados, olha a situação, o homem deitado ali, paralítico, deitado, não tinha ninguém que fizesse nada por ele. O que ele estava fazendo ali? Se ele por si próprio não podia mergulhar no tanque, o que ele estava fazendo ali? Vai para casa, fica em casa. O mesmo Deus que podia curar você nessas águas, ele curar você de casa. Deitado, sabendo que estava assim há muito tempo, Jesus perguntou-lhe, olha que pergunta mais idiota. Jesus sabia de tudo e perguntou. Não era só ele ter ido lá e curar o homem, mas ele perguntou, queres ser curados? Eu acho, meus amados, que esse queres ser curado foi até uma tradução tendenciosa. Essa palavra aqui não quer, eu acho que não é queres ser curados. Eu acho que Jesus perguntou para ele, é assim que tu queres ser curado? Que pergunta idiota, se eu estou morrendo no leito e aparece uma pessoa que pode me curar, ele vai perguntar se eu quero ser curado. Ele não já pode ir curando já? Se eu estou ali, se o homem estava ali para ser curado, 38 anos, meus amados, o homem estava ali para ser curado. Então Jesus aparece, pôde curar ele, né? Mas eu acho que isso aqui é assim que quer ser curado. Aí
Tu não sabe que você não tem ninguém que te mova daí? O que você está fazendo aí? É assim que tu quer ser curado? Vá para casa. Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Se não tem, o que é que está fazendo ali? O que é que esses crentes, essas pessoas fazem 40 anos fazendo campanha e nunca tem nada, faz campanha para casa própria e morre pagando aluguel. Faz campanha para ser curado do câncer e morre daquele câncer. Faz campanha para libertar o filho e o filho nunca sai da droga. É assim que vocês querem receber essa bênção? Buscando em homens sabedoria humana? Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. 8. Então ele lhe disse, Jesus disse, né? Ele disse, Jesus, né? Então lhe disse Jesus: levanta. Tu não tem nada, você está com a mente doente aí, levanta. Levanta-te. Toma o teu leite e anda. Você vê como não tinha nada, era só na mente dele. Imediatamente o homem se viu curado e tomou o leite e pôs-se a andar. Aí lá e vem a religião. A religião é uma praga dentro da vida humana. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que foram curados, os judeus ao que foram curados: hoje é sábado, não te é lícito carregar o leite. Você viu o que a religião faz? Se o próprio Deus curou, que eu acho que nem curado, ele não tinha nada. Era a mente, na mente estava dizendo ele que ele não podia andar. Jesus: levanta, vai embora. Romanos capítulo 12, no versículo 1 e 2, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo mental. Não é culto. O nosso culto é na mente. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Na mente. Você tem que racionar. Você quer ter uma vida sadia? Raciocine tudo que você faz. Raciocine, vê se tem fundamento o que você está fazendo. Seu culto racional. 2. E não vos conformeis com este século que eles viviam, né? Não é hoje, com este século, mas transformai-vos, vocês se transformais, pela renovação da vossa mente. Se você não tiver uma mente renovada, então tudo para você é pecado, tudo para você faz mal. Tudo que você fizer não vai agradar a Deus, porque você é um pecador, porque está na mente. E Paulo renova a mente de vocês, a vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando você tem uma mente renovada, uma mente sadia, você consegue entender a perfeita vontade de Deus. Amém, meus amados? Abra sua Bíblia em Oséias, para encerrar. Vou encerrar aqui com Oséias, um dos menores profetas. Oséias capítulo 6, versículo 6. Para nós encerrar com toda a sorte de bênção. Versículo 6. Pois misericórdia quero. Deus não quer sacrifício. Deus não quer que você dê o seu dinheiro a ninguém, principalmente para ele, que Deus não trabalha com dinheiro. Misericórdia quero e não sacrifício. Mas se prega por aí, não. Quanto mais sacrifício, melhor. Quanto mais sacrifício, melhor. Não sacrifício. E o conhecimento de Deus. É isso que falta na
na igreja hoje o conhecimento de Deus, que a igreja precisa entender que entre ela e Deus só existe o Espírito Santo, não existe homem, não existe nada além disso. Se há pessoas que nós, a igreja somos nós, aquela pessoa que tem esse entendimento, que o que Deus quer, o que nós venhamos conhecer Ele, pronto, estamos salvos, estamos livres desses cães gulosos. E o conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Amém, meus amados? Está aí a palavra de hoje, para confortar todo aquele que deseja viver em graça, né? Deseja viver em graça, livre de homens, livre do engano, né? Então está aí uma lição que nós temos se alimentado, principalmente eu, 2 vezes por semana, né? Tiro 2 vezes por semana para ler esta palavra, para alimentar e me fazer eu guiar, que eu ande na luz de Deus, que eu não venha andar em sombra do onipotente, mas que eu venha andar na luz dele. Eu andando na luz, eu consigo ver se tem buraco, se tem um pau atravessado, se tem uma pedra na frente. Consigo ver. Então vamos, meus amados, andar na luz de Deus. Amém? Sejam todos abençoados pela graça de Cristo. E até quarta-feira nós vamos estar aqui de volta, junto e misturado. Amém, meus amados? Beijo para vocês.